interferir, porque aí eu vou saber se tá tudo ok, tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom, gente. Então, eu vou me apresentar brevemente, tá? Meu nome é Daiana da Silva Ferreira. Eu atualmente sou estudante de graduação da Unesa, aqui na região dos Lagos, no Polo de Araruama. E eu faço História, né? Vinculando a minha trajetória em pesquisa com a questão da educação para as relações étnico-raciais, que tem algumas divisões vinculadas a ela, e eu gosto de tratar principalmente aquela que tem um foco histórico mais voltado para a educação básica de ensino médio, fundamental final e ensino médio, né? Existem várias possibilidades de abordagens, eu costumo lidar mais com essas duas. Então, o nosso papo hoje, ele não vai ter uma construção teórica, teorizada, baseada em diversos artigos, autores, até porque a gente vive um momento de transição, inflexão na academia, onde a gente tenta buscar diversas influências e que, por vezes, essas influências, elas não conversam da mesma forma. Elas são pontos de vista a partir de vivências de determinados grupos, povos, pesquisadores e cientistas, tá? Isso vem a partir de uma proposta de decolonizar e descolonizar o currículo, tanto acadêmico quanto da escola básica, porque a gente vive um padrão de conhecimento, de conteúdo muito vinculado às questões europeias, né? O eurocentrismo acadêmico, conteudista. E hoje vem se tentando desconstruir isso para que todos os grupos e povos, a partir dos seus olhares e ciências, que também são muito antigas e significativas, possam contribuir para a percepção de sociedade tem e nas construções que se dão, tá? A gente vai conversar hoje, basicamente, o título, né, a partir do título, do continente mãe ao racismo, conceitos basilares para o entendimento da nossa construção socio-racial. A proposta inicial, ela é a gente pensar como que esses comportamentos, essas percepções sociais, essas construções se dão a partir de um olhar histórico. Como que a gente chega nos dias de hoje, com esse olhar do racismo ativo, um racismo que mata, que exclui e que transforma relações em coisas desvinculadas da humanidade, que no final das contas o que deveria ser considerado era sim a humanidade dos seres, né, e também os outros contextos, como os ambientais e outros, mas não tendo grupos que se sobreponham a outros, tá? De vez em quando vocês vão ouvir um funkzinho aqui, ou então um barulho é porque meu filho está na área e tem essas questões do remoto, tá? Então eu vou passar brevemente pelos temas que eu vou abordar. Como são 50 minutos de aula, é muito pouco, eu vou tentar ser bem concisa, porque esse material que a gente vai tentar pincelar hoje, ele é muito robusto, são muitas etapas, são muitos meandros e detalhes que mereciam esclarecimento e que o tempo não vai deixar a gente ter essa qualidade de aprofundamento. Mas eu acho que para a gente começar a refletir e pensar, já vai dar uma boa bagagem para a gente caminhando, tá? Então, eu vou passar pelas questões da diáspora, muitas diásporas. O conceito de diáspora, ele é vinculado à migração. Então, quando você pensar em diáspora, existe aí ele vai pensar, na verdade, ele é uma migração geralmente forçada. E aí a gente vai pensar em judeus, vamos pensar nos negros, e alguns grupos, hoje na atualidade, grupos sírios, por exemplo, por conta de uma guerra, né? Algumas influências, algumas mexidas no contexto social que obrigam determinados grupos a saírem do seu espaço, do seu território de reconhecimento cultural, étnico e de convívio comunitário. E aí a gente vai pensar também um pouquinho sobre África a partir de um aspecto de África antes da escravização. Antes desse processo de escravização, que fez um bom trabalho em tentar desumanizar os africanos e os seus descendentes a partir de um olhar de pormenorização, diminuição, de um olhar de subserviência, servidão e de
menosprezar o que os negros têm de contribuição e de inteligência para atuar em diversos campos da ciência. E aí a gente vai conversar também sobre a chegada dos europeus no Brasil, e a gente vai questionar um pouquinho sobre essa questão de se foi uma chegada, se foi uma descoberta, foi uma invasão. Eu acho que nesse contexto de aula ampla cabe a gente pensar sobre isso, porque como tudo na vida em que envolve grupos diferentes, existe um campo de disputa. E aí você vai encontrar nessa questão a disputa sobre a conceituação de descoberta, de invasão ou de encontro, que é uma outra percepção, uma forma de olhar para o que se abateu ao território brasileiro, né, com a chegada dos portugueses e de outros europeus. E aí, no segundo momento, a gente fala sobre, efetivamente, um pouquinho só sobre a escravização africana, algumas justificativas que foram usadas para que se aceitasse, para que esse discurso entrasse, e também quais eram os objetivos dos grandes reinos e poderosos em geral, que a gente vai falar quem eram esses poderosos, né? Para poder a gente contextualizar os motivos da escravização. As resistências negras e as resistências aliadas, porque a gente precisa entender que por mais que hoje em dia se tenha muita questão do protagonismo, da representatividade acirrada, onde as pessoas precisam aparecer dentro das conformações estereotípicas, né? Tem que ser negro, tem que ser mulher. A gente tem que entender que assim como a gente hoje vive em comunidades que se entrelaçam com diversos grupos, foi assim ao longo da história. A gente nunca teve um lugar que só tinham negros, só tinham índios, só tinham ciganos, só tinham brancos, e eles viviam em guerra, brigando entre si, cada um com seus objetivos. Acontecem encontros, bons, ruins, furtivos, mas encontros acontecem. Assim como hoje a gente convive em uma sociedade que é múltipla, a gente não tem esse recorte só pelas situações, mas existem situações de interseção, né? De encontro e trocas diversas, por diversos motivos. E aí a gente vai também pensar sobre essa questão da abolição, se realmente aconteceu uma abolição em 13 de maio de 1888, e né, esse processo até os dias de hoje. E como último tópico, a gente vai também pontuar muito rapidamente, que são temas muito amplos, sobre eugenia, que é a teoria científica que passa a vigorar a partir do século XVIII, né, com o surgimento do iluminismo, e passa a justificar ainda mais os processos que foram corroborados no início da escravização. O higienismo, que vem posteriormente mais vinculado à questão da necessidade de abolir a escravidão, não como uma vontade, mas como uma necessidade para se manter relações comerciais internacionais, e também como resposta às revoltas e rebeliões internas promovidas por negros dentro do Brasil e em outras localidades. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o racismo, que aí é um tema imenso, que tem muitos meandros, muitas questões, muitos conceitos a serem tratados, mas a gente vai entender um pouquinho do porquê que o racismo se estrutura e como ele se estrutura no Brasil, como ele se estrutura dentro do Brasil, que vai ter um caráter, por exemplo, um pouco diferenciado em relação ao racismo na África do Sul, nos Estados Unidos e em alguns outros lugares do globo como um todo, tá bom? Gente, só fala comigo para eu sentir que eu não estou falando sozinha. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo tranquilo? Pode seguir? Tudo bem, pode seguir. Beleza. Então a gente vai para o primeiro tópico. Valeu, Fanqueiro, fecha a porta lá. Então, a gente vai para o primeiro tópico, que no caso é uma diáspora, muitas diásporas. Por que desse nome? Porque a gente pensa em migração, né? A gente pensa em migração como algo geralmente, não que seja espontâneo, mas que seja por parte da pessoa que queira migrar, né? A pessoa quer sair daquele espaço por motivo A, B ou C, e ela quer ir para outro lugar. Mas a gente precisa pensar que geralmente está vinculado a situações do próprio território.
E aí a gente pega uma linha científica que pensa dessa forma, né? Não é uma verdade, não é a única linha científica. Eu me baseio por essa porque, a partir de um estudo completo, esse perfil de pensamento contempla mais as aspersões, os pensamentos que eu tenho sobre como se deu a popularização, né, a difusão da espécie humana ao longo do globo terrestre. Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre o surgimento da vida. O surgimento, na verdade, da vida da espécie humana, Homo sapiens, como a gente tem no dia de hoje, convivendo com outras espécies também que foram se derivando desse processo evolutivo, e essa espécie em específico, por algumas questões biológicas que eu não vou conseguir adentrar nesse momento, ela tem o maior crescimento cerebral e começa a perceber, a ter consciência do ambiente onde ela vive. Não só fugir, não só se proteger, não só reagir instintivamente a esse espaço, mas ela começa a pensar sobre como agir nesse espaço. E aí a gente vai pegar mais ou menos a estima, assim, a gente não tem dados muito fechados e corroborados, porque são pesquisas muito recentes. Então a gente vai pegar mais ou menos 150 mil anos atrás, a 100 mil anos atrás, um grupo de pessoas que se conformam enquanto comunidade na África, na parte central da África, e ali se forma esse grupo, essa espécie. E aí não se define integralmente, mas provavelmente por questões climáticas, ausência de alimentação, ausência de água, diversidades do próprio espaço, essa comunidade ela começa a se dispersar. E aí, conforme a gente consegue enxergar no mapa, eu acho que vocês conseguem ver minha setinha aqui, a gente tem essa saída, né? Essa saída inicial desses povos, que aí como é que a gente chega nessa conclusão de que eram todos um povo só, uma comunidade só, e que começaram a se dispersar? Porque hoje, a partir da análise de DNA, a gente consegue perceber que 99,9% do nosso DNA é similar. Isso significa dizer que a gente vem de um ancestral comum. A gente tem que ter uma mãe comum para todos os seres vivos, para todos os seres humanos existentes na Terra, para configurar essa análise genética, biológica que a gente consegue averiguar nos dias de hoje. E aí você pega esse caminho, eu não vou explicar detalhadamente qual é o caminho, tá? E aí, ao longo desse caminho, vocês vão perceber que aqui, por exemplo, na parte norte, Europa, Ásia, você vai perceber que determinadas características ao longo dessa migração vão se alterando no ser humano. Uma delas é a cor da pele, por conta de questões mesmo de adequação ao espaço ao norte, que é um espaço em que você tem alterações climáticas mais vigorosas, você tem presença de neve, e aí você tem que adequar o seu corpo ao espaço, até por uma questão de sobrevivência, ocorre essa evolução. E aí a gente vai seguindo nesse contexto e percebendo que ao longo dessa migração, que demora muito tempo por ser uma migração, que no primeiro momento ela é uma caminhada, ela é uma andança, né, um processo de nomadismo que você vai andando e com o tempo, com o avanço, existem outras ferramentas, outras vias. Eu já vou passar da Europa e da Ásia para a gente perceber aqui, nesse contexto aqui mais, né, nesse espaço branco, que a gente vai ter migrações, por exemplo, pelo mar, que aí esses povos já conseguem desenvolver, por exemplo, tecnologias de navegação, pequenas canoas que possibilitam habitar ilhas, habitar pedaços de terra antes não habitados por conta dessa possibilidade, né, das tecnologias que surgem de locomoção e movimentação. E aí a gente vai pegar esse contexto, eu vou passar, tinha muita coisa para falar sobre isso, gente, mas assim, realmente o tempo é bem curto e a gente fica com esse cenário, tá? A partir de África, a gente tem a dispersão desse grupo que vai a população vai dividir demograficamente, né, os grupos nos espaços do globo terrestre. E aí a gente vem para o segundo momento,
que é falar um pouquinho sobre a África de muitos reinos e saberes científicos. Porque a gente tem um atrelamento a pensar em África como um lugar de gente muito pobre, muito miserável, que sempre precisou de muita ajuda do homem branco para sobreviver e existir, e que eles foram lá, ajudaram, deram uma religião, deram uma composição social e conseguiram melhorar de alguma forma a realidade de um povo incivilizado. Geralmente isso hoje vem se desconstruindo. Filho, agora não, depois a gente conversa. A gente vem desconstruindo isso dentro dos saberes que vinculam-se à educação básica. Isso é um processo, mas é um processo que ele é lento, ele demanda algumas ações e movimentos que ainda são muito recentes, muito imaturos, mas eu mesmo me recordo na minha vivência escolar de que eu conheci a África assim, lugar de gente pobre, que morre de AIDS, que está tudo errado e que o homem branco sempre fez de tudo para poder dar tudo de melhor para essa galera que não quis e que ficou ferrada, e quem se deu bem foi quem saiu de lá e pôde construir outras coisas. E aí a gente até vai falar um pouquinho sobre a questão, né? Eu gostaria de poder falar mais, mas também não vai dar para falar sobre a questão do fardo branco, que era um comportamento europeu que existia na época, né? Mais vinculado à parte final do século XVIII e XIX, onde eles se viam nessa posição de ter um fardo de educar e civilizar essa população de coitados que não tinham cultura, ciência, história e que eram meros primitivos. Só que aí a gente, quando começa a pesquisar a África, quando surgem documentos que registram a história oral da África a partir dos mais velhos, que a história da África ela nunca deixou de existir. O processo que também a gente hoje não considera como ágrafo, né, que é algo que não tem escrita, também é um novo conceito em reformulação, porque a escrita não era como é a escrita padrão europeu, padrão como se difundiu no mundo atualmente. Mas existia, sim, uma escrita. A gente pode, por exemplo, falar sobre hieróglifos, que são a escrita advinda do Egito, e o Egito é África. O Egito é África. As pessoas ficam tentando desvincular a história da grande civilização egípcia da África, mas esse contexto territorial e conformativo social era de África, né? E esse é um outro ponto que a gente precisa começar a reconstruir nos estudos que vão para a academia e da academia para a escola e vice-versa, porque a coisa cíclica nunca fica só num espaço. Esse conhecimento ele circula, né? A gente não recebe de cima para baixo, nem de baixo para cima, e é isso e acabou, ele circula. Então a gente vai pensar em, por exemplo, em Egito, vamos pensar em reino de Kush, que era que foi um reino que ficava um pouquinho ao sul do Egito e que teve uma importância fundamental nas construções científicas do Egito, por exemplo. Algumas correlações, alguns casamentos, relações sociais que foram conformadas para unirem esses povos, e aí você tem uma alternância de governos, onde você enxerga pessoas de tom tom de pele mais clara governando o Egito, e depois pessoas de tom de pele mais escuros. Inclusive nas múmias a gente consegue definir esses perfis diferenciados pelo tipo de cabelo, né? Alguns vestígios que sobram ao longo do processo de mumificação. Tá? Então seria isso, assim, a gente pode citar muito brevemente sobre tecnologias, as pirâmides, o processo de arquitetação de cidades, pensar também construção de templos, mineração principalmente, cultivo, agricultura, muitas tecnologias agrícolas que hoje a gente vincula a processos de avanço tecnológico europeu, são processos que foram adquiridos a partir de África, e aí a gente entra numa retórica que não se acaba, porque você não tem como comprovar até que ponto cada um contribuiu, e aí fica aquela guerra de quem fez, de quem não fez, e por que fez. E eu realmente não entro nesse debate, porque eu acho que o que importa é o resultado, e não quem fez, deixou de fazer. Isso para mim é mero preciosismo. Eu acho que a gente tem que sim validar o trabalho das pessoas, mas não com esse olhar colonizador do homem branco de que, eu sou o cara que fiz, eu sou o sinistrão, e na verdade, às vezes ele não fez quase nada,
a pessoa que botou a mão na massa, que fez, que construiu, que observou, e ele levou o crédito, né? E aí a gente tem que pensar nessa África a partir de um olhar de diversos reinos. Existe uma história maravilhosa sobre o Mansa Musa, que foi um rei, sabe, assim, tipo, muito famoso, que fez muitas relações de comércio com a Europa, inclusive, tinha muito ouro, eles tinham um domínio, o grupo deles tinha um domínio muito grande sobre a mineração de ouro na área, muitas coisas a serem ditas e lidas sobre o processo de África antes da escravização. E aí a gente passa a pensar que o processo de chegada dos europeus no Brasil começa a desencadear certas coisas, certos comportamentos. Só para a gente poder entender um pouquinho, a África e a Europa já teciam, principalmente Portugal, já teciam acordos econômicos, já conversavam entre comércios. Começa a surgir uma burguesia na Europa, principalmente Portugal e Espanha, que começa a enriquecer. E a gente vai perceber que a partir do absolutismo, quem tem prestígio é quem nasce com nome. A gente ainda carrega um pouquinho disso hoje em dia, né? Mas naquela época, muito mais fortemente, quem tem prestígio é quem nasce com nome. Não adianta se você é rico, pobre, lascado, ferrado, é quem tem o nome. Então, essa corte em volta de um rei absolutista era quem dominava e quem detinha poder e detinha dinheiro. E aí a gente vai entrar na questão da igreja também, a igreja católica, que naquele momento, após anos de perseguição, começa a colocar o seu poder, colocar o seu olhar tanto sobre a corte, aos poderosos, né? O Estado, e também sobre a população. Começam a adentrar com seus discursos muito fortemente sobre esses grupos. E aí a gente vai pensar que antes, já em 1400 e pouquinho, existe uma relação comercial de Portugal com a África, e aí eles estavam ficando de olho nos processos. E estão lá, vendendo, trocando, e vem cavalo da Europa, e volta tecido, e volta outras coisas. E nesse processo, a intenção de Portugal era contornar, além de tecer relações comerciais, era contornar o continente africano para conseguir acessar as Índias e as especiarias. Porque ali aquela parte que fica vinculada à Itália, eu não vou lembrar, eu acho que é Estreito de alguma coisa, eu não vou lembrar o nome, tinha uma área de conexão ali da Europa, entre a Europa e a Ásia, que dava nas Índias, onde eles tinham todo esse material que era de interesse dos nobres, né, que vendia-se, que gerava-se muita riqueza, mas esse local era dominado ali na porção italiana por outros grupos. E aí Portugal não conseguia chegar, porque os impostos eram absurdos, a cobrança, enfim, era acima do que se valia fazer as transações. E aí surge um processo entre Espanha e Portugal, no Tratado de Tordesilhas, Tratado de Versalhes, se eu não me engano, eu me embolo esse nome todo, se eu não tenho escrito aqui, mas existe um tratado entre Portugal e Espanha em que eles dividem a região do Oceano Atlântico em duas partes. E aí todo mundo acha que Portugal saiu perdendo, porque Portugal fica basicamente com água, enquanto a Espanha fica com a América, que descobriram recentemente e tal, Colombo chegou. Só que, na verdade, a intenção de Portugal naquele momento não era habitar nada, não era chegar a espaço nenhum e dominar, colonizar, não existia essa intenção. A intenção de Portugal naquele momento era ter direito exclusivo ao espaço de contorno no oceano que daria nas Índias. E dominaria esse comércio que naquele momento era o mais importante. E aí, onde eu quero chegar para a gente não se alongar? Nessas relações de Portugal e África, tentando contornar para buscar especiarias na Índia, essas conversas comerciais começam a despertar nos europeus portugueses um olhar sobre as relações sociais na África.
em que já existia escravização, principalmente escravidão, né, a partir dos embates entre tribos, etnias, e aí o perdedor tinha que pagar o prejuízo de guerra, porque guerra desde sempre é algo caro. E aí, como essa pessoa paga? Prestando serviços ao vencedor. E aí se faziam diversas relações. Até, às vezes, pessoas da comunidade em geral tinham escravos, porque ficava aquele resquício de guerra, e aí a corte já estava lotada, os reinos africanos já estavam com seus escravos, inclusive a população conseguia ter escravos, né? Mas isso tinha um caráter totalmente diferente do que se produz no comércio depois. Porque era uma relação de, você me deve, você faz para mim, você me paga, e depois tu toma teu rumo, vai seguir tua vida. Basicamente isso. E aí eles começam a perceber isso. E aí o que acontece? Os europeus começam a comercializar, a conversar com esses reinos que tem esse processo de guerras e que tem esse processo de guerra, escravização doméstica, que eles vão chamar, não por ser em casa, mas por ser algo que, tipo, pague a dívida que você fez aqui, para comercializar. Falar, você tem um escravo aí, você não me vende um escravo, eu te dou um produto, eu te dou um dinheiro, eu te dou uma coisa. E aí começa dessa maneira essa relação. E a gente vai perceber que o processo ele vai se sofisticando até chegar no ápice no século XVI, XVII, em que a coisa vira um comércio, uma economia basicamente mundial baseada em escravização, né? E aí a gente tem o processo da chegada, que eu vou passar agora para a gente começar a entender. Tem a chegada dos portugueses, e aí tem essa foto clássica, né, dessa obra de arte de pintura a óleo, que é a chegada, né, a descoberta, que eu discordo muito desse nome, mas aí chega. E aí existe um processo, né, nessa divisão de terras em que os portugueses aportam no Brasil, tem aquela história toda de Pero, Vaz e Caminho, e aí o Brasil passa a ser um ponto de, como se fosse o nome vai me fugir, tem muitos era muito na África, um lugar de aporte, um lugar como se fosse um meio do caminho para poder eles se reabastecerem em água, comida. A gente tem que lembrar que naquela época a tecnologia não era tão avançada, então as viagens demoravam muito, muito tempo. E aí você tem questões de alimentos que estragam, água que apodrece e muitas outras questões. Então você tinha que ter lugares, portos seguros, inclusive o nome de Porto Seguro vem por isso, alguns portos seguros para você poder fazer troca de alimentação, água e poder manter a sua tripulação. E num desses movimentos, um pouquinho depois, 1533, você vai começar a perceber Portugal mais interessada no Brasil e mais interessada em explorar a área, porque eles começam a descobrir diversos recursos naturais aproveitáveis, como, por exemplo, o pau-brasil. E o pau-brasil... E aí, o que acontece? Eles começam numa relação muito amistosa, muito bacana com os indígenas, e aí, quando eles precisam utilizar essa mão de obra, eles começam a escravizar os indígenas. Eles começam a escravizar, matar loucamente, e sempre alimentando um discurso de animalização, de que eles não tinham Cristo, de que eles eram animais e primitivos. E aí a gente vai pensar que, nesse contato inicial entre brancos europeus e indígenas, existe um fator crucial, na verdade alguns fatores, mas dois assim, mais relevantes que se citam mais, que é a contaminação dos indígenas por patógenos europeus, advindos dos europeus, e a questão do reconhecimento do território. O que acontece? Eles passam a resistir, né? Se esconder, e eles têm propriedade para isso, porque eles conhecem o território muito bem, e os que não conseguem se esconder e são capturados, muitos deles morrem. Morrem adoecidos, morrem também por uma questão de não adaptação ao modelo de trabalho europeu, porque os indígenas trabalhavam para comer, para sobreviver, para poder constituir um espaço, deixar aquilo ali tranquilo, e no dia seguinte eles tinham que novamente fazer o processo de colher, de caçar, e não se trabalhava para acumular, como era o modelo do mercantilismo nesse período. Então, esse processo de trabalhar muitas horas por dia, de maneira totalmente sacrificada,
foi muito penoso e muitos deles morreram por conta disso, por exaustão. Né? E aí que entram os negros nessa história, porque eles já estão lá namorando o pessoal da África, começa o processo de escravização para Cuba, né? Com a questão da cana-de-açúcar e outros territórios, Cabo Verde, se eu não me engano também, nesse momento, e aí você vai pegar esse olhar do europeu de que o negro possa ser uma opção para se substituir essa mão de obra frágil, que era a mão de obra indígena, e a gente precisa entender que mesmo a partir dessa substituição que foi acontecendo, o indígena não deixou de ser escravizado. A gente vai entrar em outros processos, né, que depois a gente, de repente, fale um outro dia, tá? E aí, vocês estão me ouvindo, né? Não caí, estou aqui. Sim, tudo certo. Beleza. Qualquer coisa, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês falem, tá, gente? Eu falo muito, falo rápido e às vezes ainda falo as palavras estranhas. Tá perfeito. Tá bom. E aí, a questão da escravização africana, como é que a gente justifica isso? Primeiro, a gente usa a justificativa, eles já escravizam mesmo, né? O europeu, eles já escravizam mesmo, a gente só vai lá, compra o cara do outro, que já ia fazer isso mesmo, e vamos embora, e vamos lá. Mas a gente tem que entender que isso vira um comércio de corpos, que depois de um tempo ele não vai se dar só mais no contexto de guerra entre tribos, vão existir grupos especializados em alguns territórios, reinos, em captura de pessoas para a escravização. Isso vai passar a existir com o processo se aperfeiçoando, com o aumento da exploração do território brasileiro, depois de um tempo o território norte-americano, e diversos territórios também da colônia espanhola, ao longo da América Latina, né? Você vai perceber uma especialização desse movimento de escravização. Eles começam a criar tecnologia para melhorarem os navios negreiros, para fazer catalogação, documento de registro mesmo do processo. Quantos vivem, quantos morrem, por quê morre, como morre. E aí a gente vai perceber formulação de espaços de quarentena, espaços de guarda de corpos, né? Guardavam os corpos dos negros na beira-mar, na costa, porque alguns deles vinham do interior da África para serem mesmo vendidos como se fosse um animal ou um objeto qualquer, né? Até porque, enfim, é um outro também debate necessário sobre o direito dos animais, enfim, mas a gente precisa pensar que naquele momento era isso, eram animais e que eram vendidos de qualquer jeito, eram só um bem de custo e não importava além disso, né? E era um comércio muito vantajoso. E aí a gente vai pensar um pouquinho nessa justificativa da escravização, porque o que a gente começa a pensar e a perceber a partir de um olhar, né, de hoje é que o interesse era econômico. O interesse era, a gente tem uma burguesia que está pressionando muito os países da Europa, a gente vai pensar em território, são muito pequenos e não dá conta de produzir alimento, não dá conta de produzir riqueza na velocidade em que o povo demanda. E aí você começa a ter esses outros espaços que são colônias e que você pode aproveitar. Por exemplo, para poder cultivar açúcar, gerar, né, o produto a partir da cana-de-açúcar e poder exportar isso para a metrópole, para a sede, no caso, Portugal e Espanha. A gente tem uma correlação durante um tempo da União Ibérica, que é Portugal e Espanha se juntando a partir de um reinado único, com a morte do rei Sebastião em Portugal, e aí você tem esse processo, essa burguesia pressionando, e aí vamos pegar pessoas daqui da Europa, botar lá na colônia para ganhar terras, ganhar espaços e produzir. Mas como vamos produzir sem a mão de obra local? Os caras morrendo, os caras não estão dando conta. E aí começa-se a ter um olhar para o negro. Pensando nisso, aí o que eu quero, porque são muitas coisas boas para serem ditas, mas aí vamos resumir num ponto que eu acho muito central para entender o processo. A gente tem a Igreja Católica com uma influência muito forte naquele momento, muito, muito forte, sobre
os poderosos absolutistas, né, e sobre boa parte da população. A igreja vinha dominando muito bem naquele instante. E aí, a gente precisa entender que os interesses da igreja e do poder estatal naquele momento, eles precisavam conversar. E essa conversa era justamente em torno de poder aquisitivo, de dinheiro, e naquela época, na verdade, ouro. A coisa era o ouro, porque era algo que você podia acumular, tinha muita durabilidade, era um bem precioso, e aí quem tem mais ouro tem mais poder, tem mais domínio. E nessas conversas entre o governo e igreja, você vai ter um tratado, que aí você vai ter uma bula, um documento que é formulado, onde se utilizam trechos da Bíblia para justificar, para que se justifique, em caráter geral, a motivação da escravização. E aí você tem essa cena desse quadro, dessa pintura, em que se apresenta aqui um trecho que se chama Maldição de Cã, que é um trecho bíblico que fala sobre o filho de Noé, né, que era Cã, que foi o pai, muito feliz de ter realizado todas as tarefas, se embriagou e ficou despido. E aí, isso era um pecado muito grande, você ver a nudez do outro, né? E aí interpretações múltiplas surgem. E Cã chama os irmãos para ver e debochar da nudez do pai, na parábola, no conto da Bíblia, e os irmãos não riem, os irmãos não debocham, porque aquilo seria um pecado, seria um desrespeito, e Cã ri, debocha e fala. E nesse contexto, o pai acorda e vê, e aí ele amaldiçoa o filho. Ele amaldiçoa o filho, dizendo que toda a sua descendência seria maldita e seria escrava. E a partir desse olhar, não só dele, mas de muitas articulações políticas, você cria essa bula e que aí se justifica o processo de escravização, dizendo que os africanos de pele negra, né, pele escura, seriam os descendentes cananeus, os filhos de Cã, e que por isso eles, para se purificarem, atingirem o reino dos céus, teriam que ser escravos de homens superiores do outro agrupamento, né? Que a gente vai falar em teologia, são 3 agrupamentos, 3 tribos, 3 nações, onde os negros seriam os filhos de Cã, que foram amaldiçoados. E aí geram-se diversos processos sociais em cima desse discurso e a coisa vai acontecendo conforme a gente conhece. Tá? E aí, vamos passar para o próximo? Peraí, resistência. Deixa eu só... E aí a gente tem essa questão da maldição, que a gente vai conversar numa próxima aula, que vai justificar também um processo de miscigenação depois, que é um processo que a gente vive hoje e que torna o racismo no Brasil um processo muito complicado, porque às vezes você realmente não tem como dizer quem é negro ou quem não é. Porque a autoidentificação, ela é algo legal, legitimado. A ONU determina esse documento, o Brasil ele é signatário, então a pessoa que, por exemplo, pode parecer com a Xuxa, ela pode dizer, eu sou negra, e você tem que reconhecer isso. E aí esses são outros pontos que a gente vai discutir na aula sobre ação afirmativa, porque, ok, você pode ser negro, mas a gente vai te classificar como negro para a cota de uma outra forma. Porque você não tem dificuldade nenhuma de acessar nenhum espaço, e uma pessoa com fenótipo, com jeito, cara, tipo de negro, assim como eu, boca, nariz, cabelo, tem sim dificuldade de adentrar determinados espaços. Tá? E aí, dentro disso, o que eu quero falar? Eu queria falar muito mais sobre o processo de escravização, a gente fica por aqui e aborda em outros momentos outros pontos legais também. Das resistências negras aliadas e se ocorreu ou se não ocorreu a abolição da escravatura. Tá? Aqui a gente vai olhar um exemplo, que ele é muito básico, ele é muito comum, que é uma retratação histórica do Quilombo de Palmares. O que eu quero dizer com essa explanação é que a gente precisa entender que do primeiro negro que foi, sabe,
sim, praticamente expulso, expurgado do seu território, do seu espaço de sentimento, de troca, de vivência, de cultura, eles resistiram. Não tem isso de subserviência, o negro bonzinho, quietinho, ou então o negro que foge, some, desaparece, o resto fica ali tranquilinho, trabalhando, aceitando sua condição de miserável escravo. Isso nunca existiu. E a gente tem esse discurso porque quem domina o cânone, quem domina a escrita da história e o olhar do que se é passado enquanto conteúdo é o homem branco. É um homem branco que se enxerga como superior, cheio de vantagens e entendeu isso. E aí ele precisa de alguma forma justificar o porquê que aquele processo aconteceu. Então a culpa é do negro. O negro não resistiu, o negro não se uniu, o negro escravizou o outro e a gente tá tudo certo, a gente só fez uso do que já estava feito. E na verdade não é isso. Desde os primeiros processos de escravização aconteceram resistências, muitas dessas resistências vinculadas aos indígenas que conheciam o território. Então a gente vai ver, por exemplo, muitos quilombos que se conformavam a partir de junção de brancos pobres, negros escravizados ou libertos, que precisavam se refugiar por algum motivo, e indígenas. E nesse contexto, a gente sabe que existe sim um processo de estupro de corpos de mulheres indígenas e negras, muito forte, principalmente pelos senhores de engenho, os donos da terra, pelos poderosos em geral, que tinham escravas e serviçais indígenas. Isso existe, isso foi um processo que existiu, porque ter descendências ter escravos, né? Porque se você é filho de um escravo, você é escravo, independe de quem é o pai, você fica vinculado à mãe. Isso é vantajoso, porque aí você é mais um escravo, é mais um bem para você vender, produzir e comercializar, fazer essa economia girar, né? Então, existe muito esse processo de escravização, e inclusive uma forma de resistência por parte dessas mulheres era justamente mutilar o próprio útero, era se tornar estéril, para que não pudesse gerar filhos desses homens, para depois serem desligados dos seus filhos totalmente, né? Serem tirados do convívio e eles fossem vendidos como mercadoria. Então, esse processo, ele se entrelaça, existem resistências e resistências, existe a resistência armada, existe a resistência do corpo do indivíduo que nos colocava a trabalhar, existiam diversos modelos, mas sempre houve a resistência. Em determinados momentos, como tudo, tem gente que acha que viver é o mais importante. Existe também o processo de conformidade, de aceitar o lugar que o branco lhe dá. E aí não é porque a pessoa, ela não sabe que tem. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Né? Às vezes, resistir é doloroso e complicado demais. Eu acho que a gente pode fazer um anacronismo didático para pensar que hoje em dia já é muito difícil, às vezes. Que às vezes tu tá cansado de gritar, tá cansado de brigar e você só quer, sabe, se dar um tempo, relaxar, ser gente, ter vida e tranquilizar. E aí que a gente também vai ter a discussão sobre racismo, sobre o preto poder ser ou não ser ou não racista dentro dessa sociedade que a gente vive hoje. Tá? Então, assim, aqui eu vou passar muito pontualmente para que a gente pense que, assim, existiram diversas resistências. Quilombos, revoltas. Dentro de confederações que eram vinculadas ao Estado, existia a presença de negros, escravos e libertos diversos, que participaram juntos, nunca na questão de protagonismo, sempre como peça, né? Peça de manobra mesmo. A gente precisa de alguém para ir lá, dar um tiro, então você vai, se você morrer, ok, e é isso. Então, não existe esse recorte que as pessoas gostam de dar de branco aqui, preto aqui, indígena aqui. Essas correlações não tem jeito. É hoje, pensa hoje, a gente está aí, todo mundo vivendo junto, se batendo, se olhando, se gostando, se detestando. E isso é um processo. A gente precisa entender que história é processo. Que a história hoje é a Revolução Francesa. Não tem isso. E aí você, e aí, agora como é que é? Como é que vai ser a Revolução Francesa? Mudou tudo de ontem para hoje. Isso não acontece.
no imaginário da população está tudo igual. Alguns processos pontuais acontecem que vão gerando movimentos que, ao longo da história, vão se moldando em perfis sociais conforme a gente vê hoje. Mas não é de uma hora para outra, não é ontem era uma coisa, ontem era a idade medieval, agora a gente está na idade moderna. Isso a gente tem que começar a desconfigurar isso, que veio muito a partir do olhar do positivismo. Gente, alguém me dá noção de hora, por favor? São 9h20. Oi? 9h20. Era para estar acabando, né, gente? Eu vou dar uma corrida, tá? Então, é isso. Para a gente ter em mente que houve resistência, sempre houve, e o negro nunca esteve conformado com a situação de escravidão, tá? E aí, a gente entra na questão da eugenia, do higienismo e do racismo, que são conceitos que eles são bem complexos, são bem potentes na discussão de sociedade. E aí a gente vai tentar entender um pouquinho, eu vou até deixar lá naquele slide mesmo, para a gente poder conversar um pouquinho sobre cada um deles e poder pensar como as coisas se conformam, né? Vocês lembram que eu falei da questão da igreja, e aí aqueles acordos, aqueles discursos dogmáticos que foram impetrando, foram colocando na cabeça das pessoas que o racismo era legal, que estava ajudando o africano, que ele foi batizado, que ele saiu daquela miséria, daquela desgraça, e na verdade o que eles queriam mesmo era se apropriar de técnicas de agricultura, porque os caras eram bons em plantar cana, se apropriar de técnica de mineração, porque os caras eram bons em minerar, né? Mas era por causa do cérebro. E aí, depois desse processo, a gente tem um movimento histórico onde surge o iluminismo. E no iluminismo, você começa a basear tudo a partir da cientificidade. A ciência, tudo em cima da ciência, o que é empírico, o que eu consigo testar, o que eu consigo inteligir, né, pensar, enfim, sobre a ciência. E aí, muito a contrapelo, muito ao contrário do que se espera, né, no olhar do lógico, do óbvio, que a gente pode pensar, poxa, a coisa era meio assim desconectada, era meio pela fé, pelo mítico, vamos desculpar os caras, vamos pela ciência, que a ciência vai resolver o problema. A ciência vem lá e me termina de afundar o troço todo. Porque o que acontece? A gente começa a perceber, tem um documentário que chama Uma História do Racismo, tá no YouTube, é excelente, foi um dos primeiros vídeos que eu vi quando comecei a minha formação, e ele conta muito bem esse início, 1700 e pouquinho, quando tem um cientista inglês super renomado, né? Locke, eu não vou lembrar o outro nome, é alguma coisa Locke, e ele... Eu acho que é isso. Ele era um lord, alguma coisa na Inglaterra, sou horrível de nome se eu não anotar, vocês me desculpem que a aula foi montada assim meio na pressa. E ele começa a fomentar essas ideias de raças, divisões por raça, e que do branco para o asiático, para o indígena avermelhado e para o negro, existe uma hierarquia de posições, onde o branco é o melhor e o resto vai piorando, até chegar no negro, que é o muito ruim, entende? Então a lógica começa a ser essa. E aí eles criam, por exemplo, teorias, técnicas de análise de crânio, de corpo, de diversos aspectos que não despropositadamente vão dizer que as características do branco mais puro, enfim, né, tem algumas gradações assim, é o melhor, é o mais bonito. A gente vai enxergar isso hoje, por exemplo, na mídia, né? O louro, de olhos azuis, bem branco, bem, sabe, bem corzinha de neve, é um bom. E aí, o asiático é mais ou menos, o indígena, vamos lá, quase não dá também com muita coisa, e o negro que não vale quase nada, né? E é óbvio que esteticamente, visivelmente, existe o mundo dessas diferenças. E a gente precisa pensar lá daquele início que é 0,01%. Tá bom, traz a pizza. É 0,01% de diferença genética, que se conforma no que a gente consegue perceber hoje, né? Cabelo, pele, e que
parece a olho nu que é muita coisa, mas que, na verdade, é bem pouco. São só características que a gente pode conversar e pensar sobre endemismo, um pouquinho de biologia, são características endêmicas que dizem sobre o lugar onde aquele grupo se conformou e se adaptou. Então, se eu sou da Ásia, eu tenho características de asiáticos, por isso, isso e isso, porque eu, naquele espaço, eu me conformei daquele jeito porque eu estava ali. Se eu sou negra, porque eu nasci num lugar onde existia muita presença de sol, a necessidade da melanina, da proteção, e a gente vai entrando no ramo da biologia, né, para explicar um pouquinho melhor. E aí eles usam isso para poder justificar essas diferenças e conformar os grupos em raça. E aí a gente hoje percebe que isso não existe, raça não existe, mas por que o termo raça permanece? Porque hoje em dia ela tem uma conotação social muito importante. Hoje em dia não adianta, é uma raça, só uma raça humana. Mas aí quando você é branco, você é tratado de um jeito, quando você é indígena de outro, quando você é negro de outro. Então, a raça enquanto marcador biológico, demográfico e geográfico, isso não existe, a ciência já coloca que não tem como, a gente é uma raça só, advindos de uma mesma linhagem. Só que quando você chega na questão do racismo estrutural, na questão dos comportamentos institucionais em relação aos corpos negros e indígenas, você percebe que isso não se diluiu. O conceito da eugenia está muito forte, onde cada raça tem o seu lugar muito bem posicionado, tá? E para a gente continuar nesse pensamento, a gente pega o processo de higienismo. Eu lembrei que eu não falei da questão da abolição, e aí eu vou falar agora dentro desse contexto, porque, por exemplo, a abolição pela princesa Isabel, como todo mundo conhecia, achava o máximo, comemorava, ela foi um ato político. Atos políticos são importantes porque nós somos regidos por atos políticos, ponto. A importância dela vai até aí, ao meu ver, né? Aí a gente tem aquelas discussões narrativas. É importante, assim como hoje em dia ter uma lei que coloca ensino de África na escola, é muito importante. Apesar do ensino estar um lixo, mas é importante, porque eu posso cobrar. Então, foi importante materialmente a abolição da escravidão? Super importante. Super importante sim, porque você ali está brigando para ser livre. Você está brigando para ser livre. Quando a lei sai, agora você está brigando para ter direitos. Para tu ter comida, para tu ter saúde, para tu ter casa. Então, é importante sim. Só que o que o movimento negro vai trazer, a gente vai conversar mais à frente, é que a abolição foi completa. Ela não se deu, ela não se conformou. Ela, na verdade, marginalizou o negro, criando lei de terras, lei contra a educação, leis sobre vadiagem, onde o negro foi sendo cada dia mais criminalizado, marginalizado, descartado, em função do processo de higienismo pretendido pelo governo nacional, com a chegada dos europeus, da imigração europeia, no período, né, pós-abolicionista. Porque a intenção era, a partir dos conceitos eugenistas, você traz cada vez mais branco, o Brasil se torna um lugar branco, um lugar maravilhoso, potente, excelente, com uma raça evoluída, e você extermina os negros indígenas numa questão de poucas décadas. E como a gente pode averiguar? A partir de estatística, né, da época do IBGE, enquanto ainda era confiável, não sei se ainda é, mas a gente consegue perceber que isso não aconteceu. Né? E como diz Conceição Evaristo, eles tentaram nos matar, mas nós não morremos e ficou isso aí. E agora a gente está lutando por direitos. Então, gente, é isso. O processo de higienismo, ele vem nessa tentativa de miscigenar, de misturar. E aí a gente vai falar sobre Gilberto Freire e outros intelectuais que vão reforçar externamente, porque muito do que é feito no Brasil é a partir do olhar internacional, é a partir de relações comerciais e políticas internacionais. E aí esses intelectuais que vão estudar fora do Brasil começam a ter um peso argumentativo, né, a ser reconhecidos a partir de uma teoria de que não, a mistura do negro com branco e com indígena não é ruim, não degenera essa nação, mas torna ela melhor, torna ela mais legal. E aí tem esses contornos que a gente percebe hoje a partir da capoeira, do samba, não sei o quê, as coisas dos indígenas, mas é sempre uma coisa assim,
muito alegórica. Nunca é o indígena cria ciência, a medicina do indígena é boa pra caramba, o saber científico do negro tem que ser validado, é bom pra caramba. Nunca foi isso. Foi tipo, olha só, a gente é legal. Aqui existe o mito da democracia racial, né? E aí a gente debate isso um pouquinho melhor na outra aula. Então, o higienismo vem nesse sentido, a tentativa de limpar essa população que se conformou indesejável depois da abolição. Agora, o que a gente faz com essa gente? E aí a gente tenta misturar até sumir. E aí a gente chega no racismo, que é um ponto central para a questão da educação antirracista, porque eu acho, eu não sei também, né? Não sei, eu vou até tirar aqui, a gente tem essa figura, essa imagem, que diz onde você guarda o seu racismo, justamente para pensar que, assim, todo mundo tem comportamento racista a algum nível. Todo mundo tem. Eu já me peguei tendo algum tipo de preconceito contra indígena, porque achava que não era para morar no mato, e porque que mora no mato não tem smartphone, não tem televisão, não tem isso, gente, sabe? Como é que vive? E aí, quando a gente estuda, procura saber e procura entender a diversidade, a gente percebe que esse etnocentrismo de único modelo é algo que o colonizador plantou na nossa mente e que não é o único, que não tem que ser o único a existir. A gente tem que entender que a sociedade indígena funciona muito bem, e inclusive funciona melhor que a nossa, porque ela é muito mais sustentável. E outras comunidades, as quilombolas, então não existe isso de um único modelo. E aí tem a discussão de se existe ou se não existe racismo, se negros e indígenas podem ser ou não considerados racistas, né? E é muita teorização. Assim, a teorização é importante, mas às vezes ela não se configura na questão da prática, do dia a dia. Então a gente precisa ter a teoria, mas a gente precisa perceber se essa teoria está justificando a prática, se a prática está sendo respeitada. Porque eu posso chegar num lugar e falar, não, mas isso aqui é a teoria tal. E aí, quando eu vou ver a pessoa fazer totalmente diferente, isso se justifica a partir da vivência que ela tem, não de um livro que alguém escreveu achando que tinha razão, entende? Então, a gente precisa entender que o racismo, assim como o machismo, como o classismo, eles são linhas tênues que todo mundo chega junto ali um pouquinho, de certa forma. E que a gente precisa, no dia a dia, desconstruir isso na gente e perceber, a partir dessas contextualizações do porquê como foi, por que a gente pensa assim? Por que a gente age assim? Entende? Então, o que eu tenho, assim, eu queria que vocês perguntassem, eu comi o horário todinho, né? São muitas coisas, mas o que eu queria que vocês pudessem sair pensando daqui é que a gente é, sim, um país racista, a gente não vive... Quero. A gente não é um país de democracia racial, a gente nunca foi... Tá bom, meu filho. A gente sempre tentou camuflar de uma forma muito, sabe, feia e vergonhosa os nossos defeitos de composição social, onde se determinaram lugares onde a mulher negra era para o homem negro era para ser visto, a mulher mulata, que não se usa mais mulata, né? Se usa parda em alguns contextos, ou até negra mesmo. E aí a gente foi compartimentando essa sociedade em lugares que esses corpos poderiam ocupar e serem vistos. E esse acordo de, ó, você fica aqui, você pode ficar no máximo aqui, quem manda é o homem branco, o homem poderoso, com grana, rico, e você fica aqui lavando a minha casa, limpando não sei o quê, até onde eu deixo, até onde eu permito. E você não pode transitar entre esses espaços. E aí a quebra do acordo é justamente quando você transita nos espaços. Quando você quebra esse acordo, e aí eu não quero só, sabe? Eu não quero só ter que morar num lugar sem saneamento básico. Eu não vou nem dizer na favela. Gente, tem gente que gosta de morar na favela, já morar na favela é top. Ninguém sabe de nada, né? Mas tem lugar assim que você, pô, eu quero ter saneamento na favela, eu quero ter água na favela, eu quero ter o que eu quiser em qualquer lugar. E aí, nessa quebra de acordo, é que os poderosos ficam bem bolados e começam a dizer que a gente é mimizento e que não existe isso, e que o Brasil é maravilhoso e que nunca teve isso.
E aí, só para a gente finalizar nessa questão, esse olhar do racismo para o Brasil, ele surge a partir de 1950, quando tem uma campanha da Unesco, né? Porque aí eles querem ver o que acontece, o racismo na África do Sul e na América e nos Estados Unidos estão acabando com tudo, eles estão matando os caras, eles não conseguem se relacionar. Pega o caso do Brasil e vamos ver o que dá certo para poder aplicar nos caras, para saber como é que tira isso a partir do momento em que começa o surgimento da Declaração de Direito do Homem, 1948, tem que começar a ficar mais, né, comportadinho, depois da Segunda Guerra. E aí a gente vai pensar nesse contexto de Brasil como lugar onde o racismo não existe e que tudo deu certo. Só que aí os pesquisadores chegam aqui para analisar esse contexto social, essa composição social, e principalmente o Kabengele Munanga, ele percebe que, cara, o racismo no Brasil ele é horrível. Ele é cruel, porque assim, ele existe, só que ele não é dito, ele não é na sua cara. Ele é no hospital, ele é na escola, ele é no banco. Ele não fala para você que você é um neguinho safado, que não vale muito, até falava alguns, né? Mais intimamente. Mas ele vai dizer que você não pode adentrar aquele espaço porque o seu corpo não pertence àquele lugar e você não cabe ali. Então, vem a questão do racismo brasileira, que é descrito, denominado pelo Kabengele Munanga, algumas outras pessoas também, depois dele, vêm descrever sobre isso. E a gente descobre que o racismo velado no Brasil ele é muito ruim, muito complicado, e vai se desmontar vai se... Como é que eu vou dizer isso, gente? Ele vai se dividir em diversas interfaces, o racismo recreativo, o racismo institucional, o racismo em diversos contextos. E aí, hoje em dia, a gente vai perceber um movimento de estudo que avalia os danos e as consequências do racismo e como agir de maneira ativa para diminuir esse contexto de pormenorização mesmo dos grupos indígenas, também dos grupos ciganos, dos grupos negros e muitos outros grupos que são discriminados aqui no Brasil no dia a dia dos serviços e das convivências sociais. Tá bom, gente? É isso, eu agradeço a atenção de vocês. Eu não sei se cabe pergunta, se dá tempo, né? Eu sou muito faladeira mesmo, tá bom? É isso. Eu acho que a gente